Pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Capitalcast. Hoje teremos convidados especiais aqui, meu caro economista amigo Marcos Escobar. Seja muito bem-vindo ao Capitalcast. Olá, obrigado pela presença de todos. Será um prazer estar com vocês aqui de novo. Também hoje nós temos aqui o nosso caro Israel Matos, que é um palestrante, treinador empresarial, Master Coach pelo IBC. E hoje nós falaremos um pouco de várias coisas interessantes sobre o evento. Mas, Israel, apresente para o pessoal, por gentileza. Olha, eu agradeço muito pelo convite e também por saber que vamos fazer um evento falando com empresários aqui de Catanduva. Vamos falar um pouco sobre inteligência emocional, que hoje é algo muito necessário, inclusive para os empresários, né? Muito bacana mesmo. E pessoal, esse podcast hoje, esse episódio de hoje, ele é mais especial ainda do que o outro, mas não menos importante nem mais importante. É para a gente falar um pouco sobre o primeiro circuito de geopolítica e economia do Noroeste de São Paulo, que vai acontecer em Catanduva no dia 4 de julho, sábado, das 14 às 18 horas, no Hotel Ibis. E a gente vai discorrer aqui hoje um pouco sobre do que se tratará esse evento, falaremos um pouco da temática também que o evento se abordará. Por exemplo, o Marcos, que vai dar uma explicação sobre o que ele falará no evento, vai dar um panorama geral sobre o aspecto. Meu caro Israel também será um palestrante, já está confirmado no nosso evento, vai falar um pouco sobre a área dele também. E você já me conhece do episódio anterior, né? Meu nome é Fabrício Lima. Depois nós vamos deixar aqui os nossos arrobas nas nossas redes sociais. Sou consultor empresarial aí há mais de 15 anos, fundador da FLGC Group. E vamos iniciar esse bate-papo hoje. E como estávamos dizendo, este evento, que será o primeiro fórum de geopolítica e economia do Noroeste de São Paulo, será realizado no dia 4 de julho de 2026, será num sábado, das 14 às 18 horas. E como nós estamos aqui hoje com os 3 palestrantes principais aqui deste evento, a gente vai começar aqui, por ordem, com o Marcos Escobar. Marcos, o que vai acontecer nesse evento e do que será a temática da sua palestra, meu caro? Vamos lá. Obrigado aí pela oportunidade, né? Obrigado pela presença. Obrigado, eu quem agradeço. Agradeço muito. Normalmente fazer um grande evento aí para a cidade. Vamos começar com Catanduva, depois a ideia é que a gente leva essa ideia para todo o Noroeste Paulista, né? O meu tema vai ser trabalhado, como a gente já comentou no outro podcast, sobre as questões macroeconômicas e da economia mundial e que essa geopolítica nova que nós estamos vivendo nesse fim de século praticamente, né? O que está mudando, né? A gente está numa mudança de modelo, um modelo que nós vínhamos como principal ator aí dos Estados Unidos, que desde pós-Segunda Guerra, que fazia era o grande líder aí da economia, o grande, vamos dizer, império, o imperador aí, que definiu o dólar como um padrão de moeda, de transação, do mercado financeiro, da tecnologia, né? Um país também que saiu líder na questão armamentista, e esse quadro tá mudando, né? Então vai ter uma mudança muito forte. E a gente vai mostrar, então, quais são esses aspectos dessa mudança, né? O que está mudando? Está mudando o dólar como uma forma única de moeda internacional, de transações internacionais. A gente está vendo uma mudança de um segundo país que está vindo muito forte na questão da tecnologia, que é a China, né? E hoje o principal investidor, que era o papel americano, né? De países aí como aqui no Brasil, na América Latina, na África, na Ásia, na Europa, um grande investidor de infraestrutura, fazendo novas rotas marítimas. E esse ator agora tem uma importância muito grande, que ele é o maior comprador hoje do mundo, né? Então, a China hoje é o maior comprador de petróleo, é o maior comprador das commodities, que nós chamamos, né? O maior comprador de comida, né? O Brasil hoje, a exportação de soja, mais de 60% hoje vai tudo para a China, frango, carne, café, açúcar, né? Um grande comprador de açúcar, dos produtos que o Brasil faz. E até então,
essas negociações, né, o principal comprador do mundo também era os Estados Unidos, o grande importador do mundo era os Estados Unidos, né? Então, às vezes, quando os Estados Unidos entrava numa recessão, o mundo todo chacoalhava, né? Porque falou, nossa, vai cair a demanda por, sei lá, vai deixar de comprar café, vai deixar de comprar carro, né, minério, né? A Vale hoje, que é uma empresa brasileira, o maior exportador de minério, que também é a maior, hoje a China é a maior compradora de minério, né? Que é brasileiro. Então esse quadro a gente vai estar tendo mudanças muito significativas, né? Quer dizer, a gente sai de um país que desde da Segunda Guerra Mundial, de 45 para cá, que sempre foi o grande repercutor, vamos dizer, a grande economia, a primeira grande economia, e hoje nós estamos com essa mudança. Você vê, nós já temos transações que estão sendo feitas hoje em eletrônica, né, com criptomoedas, nós já temos transações que estão sendo feitas no yuan chinês, na rúpia indiana, e aí os BRICS, né, que são o Brasil, Rússia, Índia, a China e a África do Sul, foram os 5 primeiros países que fizeram o BRICS, que é um acordo comercial de países em desenvolvimento. E hoje já tem quase 40 países participando desse BRICS, né? Temos a Arábia Saudita, temos... O Marcos, pegando um gancho no que você está dizendo aí sobre o BRICS, né? Eu acredito que o Israel possa ter também esse mesmo interesse nessa pergunta. Houve um tempo, esses dias atrás, né? Ou meses atrás, o presidente atual sugeriu lá na cúpula que teve que fosse criada uma moeda comum, né, entre os países. Assim, o BRICS hoje ele é um grupo relevante no comércio internacional em que uma moeda única afetaria realmente por exemplo, o império, né, americano, o dólar, isso. E assim, de que forma que você acha que você acredita que assim, há uma chance disso acontecer realmente ou é só blefe daqui e dali? Uma chance, inclusive já está acontecendo isso, né? Já tem alguns analistas já colocam que 30% das transações internacionais já não são feitas em dólar, já são feitas nessas moedas que eu falei para você. Então, uma das discussões geopolíticas que está acontecendo, inclusive, da guerra, do petrodólar, porque assim, essa conversa desses 5, que inicialmente eram 5 países, hoje ela está praticamente 40 países. Então você tem países hoje participando como Argentina, Arábia Saudita, o Irã, mas o Irã é um grande produtor de petróleo, ele é um grande produtor de tecnologia, né? O Irã tem uma tecnologia, o Irã forma mais engenheiro do que o Brasil. E tem uma tecnologia militar que é muito forte, tipo como Israel, né? Israel é muito forte em tecnologia também. Os maiores mísseis e melhores mísseis do mundo fabricados, segundo o que eu ouvi falar, no Irã, né? Tanto é que o Irã está sendo um grande desafio para uma das maiores tecnologias do mundo, que é Israel. Sim, então é até uma disputa disso aí. Sim. Porque assim, tem uma disputa tecnológica, inclusive, nessa configuração nova, né? Que eu acabei ainda não... Então, o que acontece? Esses países, eles chamaram outros países para compor essa composição aí do BRICS. E esses caras, assim, se somar tudo, a Índia hoje é um grande país. A Índia, não sei se vocês já sabem, a Índia já é a 5ª maior economia do mundo. Você falava de Índia 5 anos atrás, 7 anos atrás, pessoal. A China hoje é a 2ª maior economia. O Brasil fica rodando entre 8ª e 10ª, mas o Brasil fica nessa... Então, se você pegar a Rússia, está entre as 10 também. A Rússia faz parte do BRICS. O que é a Rússia? A Rússia é muito forte em indústria armamentista, petróleo, gás, né? O PIB dela. Então, o que eles estão fazendo? Inclusive, ontem, eu estava vendo um analista lá de fora ontem, no dia 7, né? Estava vendo 7 de junho, nós estamos dia 8 hoje, né? Para situar aqui. Um analista colocando assim que entre hoje e amanhã, na verdade, já tem até uma discussão desses países aí do BRICS de fazer uma moeda já. Essa moeda já está em discussão do BRICS. E aí o que acontece? Essa é uma outra briga que nós estamos vivendo com os Estados Unidos, porque hoje e essa moeda vai usar a tecnologia que é brasileira, que é do PIX. O PIX, na verdade, hoje, pessoal,
né, não sei se todos sabem, ele é um confronto do ponto de vista tecnológico, porque o Pix hoje, ele é moeda hoje, no Brasil, se vocês terem uma ideia, nós já estamos quase 90% de aceitação do Pix. Isso não tem em nenhum lugar do mundo. É um negócio que já está consolidado, funciona, tecnologia brasileira, simples, custo muito baixo. Mas o que está ocasionando isso aí? Está ocasionando que os Estados Unidos estão perdendo muita inflação, porque todas as transações em dólar é tudo americano. As comissões, você vai fazer uma transação em dólar, você vai ter que usar um banco, pagar uma comissão para o banco e pagar uma comissão para o sistema para fazer essa transação, né? Que é o que a gente chama que é o Swift. O Swift, né? Desculpa, o Swift. Então, o que acontece? Todas essas transações são os bancos americanos que lideram. Isso dá muito dinheiro. Você tem cartão de crédito. Hoje, quem quer? As empresas americanas. É o Mastercard e o Visa. Então, vocês imaginam a quantidade de transações que tem no mundo. Então, olha o poder dos Estados Unidos. Ele vê toda a transação, não usa cartão. A hora que você faz uma moeda desses países, o que você fala? A expectativa é que 40% das transações internacionais hoje estão representadas nesses países que estão no BRICS. 40%, quase metade das transações. Nossa. Então o volume é muito grande. A gente não sabe que de imediato todo mundo vai trocar, né? Então, mas é muito considerável, porque o PIB da China hoje é enorme. Se eu falei para você, da Índia, né? Então são PIBs muito grandes, tem muita população, muita gente, né? O mercado de consumo, acho que é muito grande. isso. A Ásia é muito grande, pessoal. Tudo na Ásia é grande, né? Você pega Bangladesh, você pega ali aqueles países ali é onde a população está crescendo, o consumo está ali. Né? A população muito grande. Os países são China, grandes e a população é concentrada, é altamente densa, né? Exato, pega uma Índia, por exemplo, né? Totalmente densa, né? E aí, só que é uma população assim, que ela não para de crescer. Você fala, a China agora está desacelerando um pouco. Mas a China cresce a população 2%, é só um monte de chinês, 1%. 2% é muito Você pega 2% de 1,5 bilhão. É muita gente, né? Sim. É muito, assim, né? Só que os países, por exemplo, da Europa, Estados Unidos, tem uma preocupação do Elon Musk, porque hoje não está tendo filhos. Os países... Então, o que acontece? Espera aí. Enquanto lá esses países estão aumentando a população consumidor, os países ricos, atuais ricos, a população não aumenta. Olha o Japão não tem filho. Tem expectativa que o Japão, se em 50 anos, vai sumir o Japão. Inclusive, tem umas cidades aí que eu vi. Inclusive na China teve um tempo atrás aquela política do filho único, né? Vocês lembram que há anos atrás, isso, né? E aí mas isso desestimulou. Isso. Agora eles estão voltando. Hoje eles estão estimulando a ter filho, né? Filho agora, porque a China precisa também crescer. Sim. Mão de obra, né? Sem pessoas, sem material humano, sem mão de obra. Assim, né? Ela investe muito. Sim. E você vê, por exemplo, quando vem fazer uma empresa aqui no Brasil, quem que vem? É o chinês. Você vai pegar essas obras que estão, por exemplo, aqui de ferrovia, que é o capital chinês. Você pega aquele túnel que vai fazer o investimento de infraestrutura está vindo da China, né? E eles trazem a mão de obra também. Você vai, por exemplo, a BID aí, essa fábrica de elétrica na Bahia, você vai ver, é tudo chinês. Porque uma que no Brasil está com mão de obra, está com falta de mão de obra. E o chinês, infelizmente, os caras trabalham 24 horas por dia e não reclamam. Não tem legislação. O chinês lá é uma autocracia. Trabalhou, né? Sim. Então, eu queria falar assim, essa discussão, o que está acontecendo? É um confronto dos Estados Unidos, entendeu? Porque você pega esses países assim, que quer mudar uma moeda única, que você vai estar confrontando o dólar. E é por isso que o dólar está enfraquecendo. E aí, esse é um dos temas que a gente vai trabalhar. Mas que impacto que isso traz na minha empresa, no meu dia a dia? Traz impacto assim, pessoal. Que, por exemplo, assim, imagina uma empresa que exporta ou que importa, ela tem que estar atenta a isso aí. Você viu aquele empresário de óculos lá, o Chili Beans, né? O Caeton. Caeton Maia. Você viu? Ele anunciou, ele não está fazendo nenhuma transação mais em dólar. Ele já falou que já aderiu, porque ele produz tudo na China, né? O óculos, sim. Né? Ele importa, a transação teve tudo em yuan hoje. Inclusive essas importações diretamente, por exemplo, da China, né? Hoje no Brasil tem um mercado consumidor de produtos chineses que é gigantesco, né?
E eu mesmo, na parte de clientes da consultoria, tenho vários clientes, por exemplo, que importam diretamente produtos da China, ou seja, peças de veículos, componentes ali para eletrônicos, inclusive para compor a sua gama de produtos, seja no comércio, na indústria, de forma que barateia assim, mas gigantescamente. Drasticamente. Barateia a parte comercial. E a hora que você tiver um sistema, porque pergunta para qualquer importador que você vai fechar o câmbio, pessoal. É caro, mano. É caro você fazer, você vai, por exemplo, comprar uma mercadoria, você tem que comprar o dólar, né? Então, no banco. É isso que eu queria. A tarifa é muito alta. Sim, aí que eu queria dizer. Eu acredito, inclusive. Isso vai reduzir muito o custo. Sim, que fazendo na parte, por exemplo, importando, fazendo parte da transação, né, em yuan, né? O próprio incentivo de se fazer isso, além do custo comercial, né? Sim. Acredito que também, como é um interesse dos países em fazer isso, que inclusive condições comerciais sejam mais interessantes também, na compra, eu quero dizer. Sim, né? sim. Então, isso muda tudo, pessoal. Muda tudo em sentido ao que a gente tem hoje. Porque assim, então você imagina, você tem, por exemplo, assim, olha que facilidade para o empresário que vai ser, né? Dado que tem um laço. O governo, o Brasil, exporta um monte de matéria-prima para a China. Fatura bilhões, né? Petróleo, inclusive. Hoje a principal pauta do Brasil é a exportação de petróleo. Vocês todos, né? Passou a soja, passou o minério de ferro. Hoje o Brasil, o maior exportador é petróleo. O Brasil está produzindo muito petróleo e exportando muito, né? Então essa crise para o Brasil é boa também, os preços, né? A Petrobras faturando muito, né? Vai dar um resultado enorme. Então aí acontece, imagina, quer dizer, você tem a transação que o maior comprador, que é a China, e o Brasil, o maior produtor de alimentos, de commodities, e um grande comprador da China. Então, olha que simples, você traz um sistema que ele se comunica. É uma simbiose, né? Tipo um Pix, né, que não precisa mais do SWIFT, uma moeda que tem um laço dos governos. Por que eu vou fechar em dólar, eu vou fechar em euro? O euro é uma moeda que é muito usada nas transações internacionais. O euro também está enrolado, um besouro. Então, o que está acontecendo? Isso vai provocar o seguinte, que esses países dando certo isso, vão se transacionar entre eles. Isso que os Estados Unidos vai perder muito mercado. Então, isso muda muito, reduz custo. Então, se o empresário não estiver atento a isso, porque assim, hoje vai reduzir custo. Quando você fala, já compra barato da China, por exemplo. Importa uma máquina, não sei o que lá. Hoje tudo tem coisa ruim na China, mas tem muita coisa boa. Sim. Tem coisa... E aí você tem uma transação que ela é facilitada por um sistema. E você tem uma garantia que aquilo ali vai compensar, né? Você que é da contabilidade, vai compensar. Pô. Tem um sistema que compensa, que eu não tenho risco. Numa operação, agora que eu vou exportar, por exemplo, meu café daqui, ou vou comprar uma máquina, ela vai ser compensada, né? E sem usar o dólar. Ou seja, né, Marcos, assim... Então isso é uma das questões da política. E aí, só para completar, aí ontem, o que está acontecendo? Mas para você ter garantia o dólar hoje, você precisa ter um lastro. Você tem que ter né, vamos dizer, uma garantia que aquela promessa futura vai ser cumprida. Então, os Estados Unidos, como era a primeira economia mundial, ele fala assim, não, eu garanto a operação. Eu dou lastro aqui. Se lá alguém descumprir, por isso que ele cobra, né? Eu garanto a operação e vou cobrar para que se cumpra. Aí todas as leis internacionais, a arbitragem, por exemplo, internacional é Nova York. Tem Paris também, mas tudo quem manda hoje, né? Os contratos. Porque ele fala assim, não, fecha em dólar porque eu garanto. Então pegou essa confiança no dólar. Porque assim a chance de você dar errado é muito pequena. Essa confiabilidade, inclusive, nessa discussão geopolítica, no dólar está diminuindo. Por quê? Porque a dívida dos Estados Unidos está aumentando violentamente. Hoje os Estados Unidos devem já 39 trilhões de dólares. Nossa! O juro está subindo lá fora, por causa que a inflação está subindo. Aí 5%, vamos olhar que o juro futuro está em 5% dos Estados Unidos. Você pega 40%, dá 2 trilhões de dólares por ano que os Estados Unidos vai pagar de juros. Dá mais que o PIB do Brasil por ano só de juros. Então, uma dívida, aí o mercado avançar que os Estados Unidos vai pagar e vai conseguir honrar esse compromisso. Então, é esse crédito também que o dólar está começando. Então, o que vem? Vem esses países falando assim, não, vamos fazer uma moeda nova, porque eu compro de você compra de mim, nós somos parceiros, saímos desse risco aí, dessa pressão tarifária que os Estados Unidos está colocando,
vão sair do custo que os Estados Unidos está colocando, né? Precisa de muito dinheiro por isso. Aí, então, tem uma discussão assim, mas como que eu dou esse lastro? Como que eu faço esse lastro para que essa moeda, se der algum problema? Então, está se criando um lastro agora nesses países, assim, tudo muito na estratégia. Você fala do BRICS, Marcos. Do BRICS. Tá. Esse lastro, o que eles estão fazendo? Eles estão querendo fazer uma composição de produtos para dar esse lastro. O que entraria? Entraria o ouro, a prata, o petróleo, alguns minérios raros aí, né? Desses que fazem tecnologia, não sabe exatamente. Então são tipo, acho que são em torno de 8 produtos que dariam um lastro, por exemplo, se deu problema, então o país tem que ter uma reserva de petróleo aqui para garantir, a Arábia Saudita, a Rússia, a China, tem um lastro em ouro guardado no meu Banco Central, tem prata guardada, para dar garantias para que aquele negócio, se der um problema, eu tenha esses, aí então teria que ter esse lastro. E está sendo criado esse lastro. E o Brasil tem muitas terras raras, né? O Brasil, aliás, é altamente rico, é isso, Marco? É isso em terras raras. Então, mas aí, olha, mas os produtos que eles estão criando no lastro é exatamente o que os BRICS têm. Sim. Olha, é terra rara que a China, o Brasil tem, por exemplo. Sim. Petróleo que a Arábia Saudita tem, o Brasil tem, o Irã tem, a Venezuela está no BRICS também, né? Apesar que agora a Venezuela com a invasão aí, a gente não sabe como vai ficar. Então, eles vão pôr lastro exatamente nesses produtos que esses países têm e que tem muito valor no mercado. Então, e duas coisas que o Brasil tem muito, né? Que no caso é o petróleo, que gera energia, e outras gerações de energia limpa também, sim, e o alimento. Porque o que acontece? O Brasil, como se diz, é o celeiro do mundo, quase que 100% do território nacional é cultivável, tirando, lógico, né, as matas, mas é cultivável. Então, consegue-se hoje tirar alimentos do Nordeste, coisa talvez impensável. Quando o Brasil começou a colher uvas no Nordeste, através de variações de espécies, através da Embrapa, o povo lá de fora, os gringos, veio ver como que se produz uva num estado como o Nordeste, por exemplo, ou seja, numa região, né, não um estado, uma região como o Nordeste. Então, só completando o que você está falando, o Brasil é o único país que tem 2 safras no ano, cara. Isso aí é uma benção, né? A gente tem um potencial. Tem regiões que dá 3 safras no Brasil. 3. O cara faz 3 culturas. Os Estados Unidos e a Europa, por exemplo, são grandes produtores também de alimentos. Na China, o que acontece? No inverno, aquele não consegue produzir nada. Então é uma vez só. Produz uma vez só. Então nós temos aqui condição de fazer 2 vezes. E até 3, tem regiões que conseguem fazer 3 safras. Olha, 3 culturas no ano. Dá para fazer a rotatividade de cultura, né? Não estragar melhora o solo e ainda dá mais rentabilidade por hectare. Isso é Brasil, né? E aí a gente, assim... Inclusive só que isso tá mexendo com os brilhos do mercado internacional, né? Porque a gente passou a ser maior exportador de carne, só para dar. Maior exportador de minério, nós já somos. Nós somos agora muita energia, petróleo, né? Descobrimos uma bacia equatorial aí, que é maior que o pré-sal equatorial, que vai ser explorado ali na Amazônia, é maior do que o pré-sal, é petróleo pra caramba, entendeu? Gás pra caramba. E aí a gente vai entrar nesse tema também da tecnologia. O que acontece? A China tem muita tecnologia, e os minérios raros. O que a China não tem? Tem energia. A China não tem petróleo. Exatamente. Então ela precisa de petróleo. Então o Brasil é muito, vamos dizer, muito assediado hoje pela China e pelos Estados Unidos. Um pelo lado dos minérios raros, pela China, pelas matérias-primas que nós temos, né? Pela Rússia também, Marcos? Não, a Rússia não. A Rússia, assim, a Rússia só porque nós somos grandes importadores de fertilizantes, né? Sim, nós trazemos de lá, né? Para o nosso agro. E assim, na verdade, a gente precisa tomar cuidado, só que ninguém está entrando em viés político, esquerda, direita, que é comunista, que Rússia é comunista, não tem nada disso, pessoal. A questão geopolítica hoje é uma questão econômica. Estratégica, né? Estratégica. Sim, então, fala sim. assim, a Rússia, hoje, qual que é a estratégia com o Brasil dentro do BRICS? A Rússia está querendo passar para o Brasil, que é difícil, a tecnologia nuclear. Hoje, assim, pessoal, quem não tem energia nuclear é um país que não tem como ser, infelizmente. Não tem força de barganha, né, Marcos? Você não é ser humano, destrói o planeta, não é. Hoje, quem não tem uma defesa, mudou tudo o quadro geopolítico, inclusive, né?
Se você não tem hoje tecnologia nuclear, pessoal, você não consegue defender os teus interesses como país, como o Brasil, como país territorial, né? Como é que você defende hoje? Amanhã você vai ter uma invasão aqui. Não tem força de negociação, né? Não tem negociação. Então, assim, a Rússia, então, só completar, na verdade tem alguns acordos que a Rússia passaria essa tecnologia para o Brasil, que ela tem, a Rússia hoje é o maior arsenal nuclear do mundo, é a Rússia, né? Depois tem os Estados Unidos. Ela tem tecnologia de lançar foguete. O Brasil, o Brasil não consegue lançar foguete. Tudo que vai lançar explode. E tem o melhor ponto de lançamento do globo terrestre. É o melhor. Que é a base de Alcântara, né? Base de Alcântara. Quem domina não quer que o Brasil desenvolva. Por quê? Você vai desenvolver foguete, pessoal, você desenvolve satélite. Hoje o mundo é só satélite, é tecnologia de alta tecnologia. Inclusive o GPS que a gente utiliza aqui, né, dos Estados Unidos, né? A China tem já o próprio, entre aspas... É tudo dominado por essas grandes empresas. O GPS, internet, olha só. As tecnologias de ponta, os minérios agora está a China dominando. Por quê? Porque vai vir os humanoides, vai vir os robôs agora. E não funciona sem energia, sem minério raro, sem tecnologia. Não dá para fazer um carro elétrico sem tecnologia, pessoal. A gente está com a tecnologia industrial nossa, muito... Aqui, os últimos governos judiaram muito da indústria, né? Muito, assim, a indústria ficou muito, também dentro desse conceito aí, porque quem investiu na indústria, que foram os países asiáticos hoje, você pega a Coreia do Sul, a Coreia do Sul é altamente tecnológica, é um país que era mais pobre que o Brasil, né? Hoje a Coreia do Sul está surfando violento nessa tecnologia, né? Olha, faz carro, agora está nos chips, né? E o Brasil também, né? Vai conversar com a turma do Fiesp, da Ciesp aí, né? Vou mandar um abraço para o Aldina, se eu estiver ouvindo, da Ciesp aqui do Noroeste. A indústria ficou extremamente abandonada por esses governos passados aí. É praticamente uma indústria primitiva perto do que o pessoal está fazendo, né, Marcos? Alguns setores, porque não tinha como ser, né? Por exemplo, a agroindústria ela é muito forte, mas por causa que, como é muito privado, tem muito recurso, né? Agora você pega a Vibras, a empresa que o míssil que o Brasil solta aí, o lança-míssil, é o mais famoso do mundo, é uma tecnologia. Só que ela está em recuperação judicial e está tentando tirar ela do buraco. Mas graças a Deus que uma empresa, salvo erro, brasileira comprou, ou o empresário comprou, injetou dinheiro, porque senão já não seria mais brasileira também, né? A JBS, exatamente. Então, aí o que acontece? Aí o Brasil foi muito forte na indústria armamentista. Você pega a parte de arma, de foguete, que é o Astros, né, que é famoso, a indústria de tanques no Brasil, só que ela foi assim, jogada, acabou no Brasil. Então a gente precisa retomar a indústria, né? Então é isso, o acordo com a Rússia completar, então é muito nessa área militar, né? E que eles têm tecnologia, né? E aí, então cada país desses do BRIC tem uma característica, né? Que talvez eles se juntando. Então é isso, todas essas discussões que a gente quer discutir, quer falar no dia desse evento, por isso que eu participar, vai ser muito esclarecedor, né, Márcio? Porque assim, tudo que você está muito perdido, né, Fadinho? Mas o Israel vai falar um pouco da parte emocional. O empresário hoje, eu falo assim, eu também sou empresário, né, pequeno, tenho uma consultoria, sou produtor rural, tá todo mundo muito perdido, tá muito instabilidade, ninguém sabe para onde vai. E assim, né, Marcos? Juros muito alto, você não. Então, assim, a gente precisa estar consciente, né? Por exemplo, assim, eu falo como consultor empresarial, né? Se o empresário não tem uma visão holística aí da geopolítica global sobre o que está acontecendo, quais as tendências ou as previsões, projeções e tudo mais, para o empresário conseguir fazer uma estratégia na empresa dele fica muito difícil. Então, e isso eu falo como consultor empresarial, né, referente a empresários, mas todo mundo que tem um negócio, uma fonte de renda, ficar por dentro dessas situações, inclusive de como funciona aí, né, o xadrez global, né, para assim dizer,
você já consegue fazer as suas próprias previsões, filtrar as informações, né? Porque assim, hoje a gente assiste, por exemplo... Não ter surpresa, né, Fabrício? Sim. Teve 6 meses, falei, nossa, né? Olha, agora está quebrando banco no Brasil, a empresa entrando em recuperação judicial. A empresa não quer entrar em recuperação judicial. Sem dúvida. O agro, aí toda empresa que tem... Por quê? Porque o juros está muito alto, reflexo dessa geopolítica. Sim, mundial, né? Inclusive, Marcos, é saber, por exemplo, em quais canais buscar as melhores informações e como filtrar essas informações, porque hoje é uma guerra por atenção gigantesca, né? Isso. Mas então vai ser, isso aqui é só uma palhinha, vai ser muito bacana. Mesmo. Vai ter muito conteúdo, muito conteúdo. Né, sim. Aí o Zé não teve no outro podcast, aí vai entrar essa parte emocional, porque hoje, se o empresário, nós não tivermos equilíbrio emocional, né, e até religioso, né, vou trazer um pouco. Sim. Porque hoje a vida do empresário é complicada, porque se você imagina, agora entrou a inteligência artificial, todo dia tem uma novidade, o cara não dá conta. Não dá conta, é novidade, vem para cá, vai para lá, cada hora é lei que muda, que não sei o quê, porque aí vem taxação dos Estados Unidos, vem não sei o quê. Né, agora o Brasil foi taxado de novo. Quer dizer, o empresário fica numa situação, né? Fica na corda bamba, né, Marcos? Então, né, Zé, se você puder falar um pouco dessa parte... Sim, a gente com vai certeza. tratar, né? É justamente Sim, sobre isso que eu quero falar. Por quê? O que acontece? Eu, como palestrante, como coach, eu gosto de falar de coisas positivas, tá? Porque existem informações negativas, existe informação positiva e existe a informação, que é você quem faz o que você acha que deve fazer dela. O fato em si, né? O fato em si, vamos se dizer. Mas então, dando aqui algumas notícias positivas sobre o Brasil, e o Marcos falou aí da Avibras, né? O que deixa eu muito feliz, o que me deixa muito feliz é saber que uma empresa como a Embraer hoje está fabricando um dos melhores jatos do mundo, que isso nunca outrora houve, vamos se dizer, em parceria com a Suécia, está fabricando os caças Gripen, que é da geração 4++, isso quer dizer, está quase próximo da 5ª geração, os caças brasileiros, e que está dominando aí o mercado ou causando muitas expectativas, né? Hoje o Brasil fabrica, inclusive, o Tucano, o Super Tucano. É um turbo-hélice, mas todo e qualquer país quer um Tucano, porque ele é de operação muito barata e muito eficaz. Simples, né? Inclusive simples, assim como também o Gripen, que ele não precisa de muita extensão de pista, não precisa ter base aérea para o Gripen. Olha que legal. Sem ainda falar do KC-390, que é um cargueiro multimissão, que está ganhando o mundo. Está ganhando o mundo. Então você que pensa que o Brasil é só o país da agricultura, não, nós estamos desenvolvendo tecnologia que está impactando o mundo, e isso é muito bom, e é por isso que eu gosto de dar notícias boas. Agora, a minha parte, qual será a minha parte no evento? É falar sobre informação. Por exemplo, o Marcos vai trazer informação de geopolítica, você trazer informação de gestão e controle empresarial, não é isso? Correto. E eu vou trazer o que fazer com a informação. O que fazer com a informação? Porque acontece o seguinte, o tempo passa. Para todos, o tempo passa. Agora, o que você que está aqui assistindo esse podcast está fazendo com a informação que está chegando até você? Porque o tempo passa. O que você está fazendo com esse tempo? A melhor forma de nós usarmos o tempo é adquirindo conhecimento. É até uma frase que fica no teu recado. É o meu slogan, né? Lá. E outra coisa, o início da minha fala é isso, o tempo passa. E o que você está fazendo com o tempo que está passando diante dos teus olhos? Isso aí, já estamos em junho, né? Exatamente. O ano já foi. A gente vê. E eu digo que uma das melhores formas de nós usarmos o tempo é adquirindo conhecimento. Porque o conhecimento é que nos tira da base e nos eleva ao topo. As pessoas querem chegar no topo, querem crescer, querem ser melhor a cada dia. Mas eu te pergunto, o quanto você está buscando de conhecimento? Agora, o quanto de conhecimento esse evento que nós vamos fazer vai trazer para as pessoas que fizerem parte, ou para os participantes?
Eu mesmo já aprendi muito com o Marcos hoje aqui, tenho certeza que vou aprender contigo e já venho aprendendo contigo ao longo do tempo que nós temos essa parceria de evento. Então é isso daí. Se você quer crescer, busca o conhecimento, porque o conhecimento te tira da base e te eleva ao topo. Agora, como que você consegue conhecimento? Diga para mim. Buscando informação. É a informação que gera o conhecimento. E aí nós vamos falar, a ferramenta IPR é o seguinte, o pensamento é a base de tudo. Tudo que existe, primeiro passou pelo pensamento de alguém. Faz sentido para você? Total. Quando vai acontecer esse evento? Por que vai acontecer esse evento? Porque passou no seu pensamento de fazer um evento dessa magnitude. Aí você fez o quê? Passou a informação para o Marcos comprou a ideia, tá? A partir dali, gerou no pensamento dele a vontade, e todo pensamento vem acompanhado de uma emoção, tá? De fazer realmente parte desse evento, como palestrante. E que palestrante! Quando vocês passaram a ideia para mim, a informação chegou até mim, eu comecei a fazer o quê? Pensar sobre. Então tudo começa no pensamento. E todo pensamento gera uma emoção. Agora, se a informação ela é positiva, o pensamento é positivo. A emoção é positiva. Se você é uma pessoa que acessa canal que só traz informação negativa, você vai ter o quê? Pensamentos negativos. Porque a informação é a matéria-prima para o pensamento. Você nunca vai conseguir pensar em algo que nunca você teve informação sobre. Não vai. Não consegue surgir, o pensamento não surge do nada, não consegue surgir do nada. Não surge do nada. Tem que ter ali o substrato para poder... Tem que ter a matéria-prima, e a matéria-prima para o pensamento é a informação. E aí gera o quê? O padrão de pensamento. Porque se você busca informações positivas, você vai ter pensamentos positivos, e a somatória desses pensamentos positivos gera o padrão de pensamento. E é sobre isso que nós vamos falar. Assim, só para fechar. E os pensamentos, todo pensamento vem com uma emoção. E essa emoção, as nossas emoções, é que norteiam as nossas ações. E para entender um pouco mais essa questão, né? Agora que você disse que os fatos em si, eles não são bons e nem ruins, ou seja, a informação em si ela não é boa e nem é ruim. Tudo depende daquele significado que você atribui a ela, né? Então isso é muito bacana, porque assim, hoje a gente vê muita coisa difícil, talvez, talvez não, né? Com certeza, de olhar acontecendo no cenário mundial, né? Só que quando você enxerga, por exemplo, uma informação que o Marcos vai passar ali, que é a informação, por exemplo, do cenário geopolítico, né? Do xadrez mundial. E tem muita coisa desagradável acontecendo e tudo mais. Mas você analisa com esse método que você passou, ou seja, você isola o fato da emoção, isola a informação da emoção, trata a informação com clareza, com inteligência emocional, e aí sim você consegue tomar as suas decisões com base na racionalidade e não com base na emoção, né, Marcos? É isso que a gente tem. Exato. O que acontece? Acontece o seguinte, o primeiro pensamento, tá? Um dia alguém disse isso para mim e eu peguei. O primeiro pensamento, ele é enganoso, ou poderá ser enganoso. Por quê? Quando a pessoa te passa algo, que te passa com muito entusiasmo, ele consegue acessar o seu emocional. Por exemplo, em técnicas de venda, você faz o quê? Você gera uma emoção. E a pessoa compra não pela razão, e mais pela emoção. Então, venda é mais emocional do que racional. O racional é lá no fechamento. Quantas vezes nós somos abordados por bons vendedores, e são poucos esses bons vendedores, mas ele conhece a técnica da persuasão. Ele consegue te vender algo que você nem estava pensando em comprar, mas ele conseguiu mexer no seu emocional, e aí ele conseguiu vender para você. Conseguiu surgir o desejo em você de comprar aquele que talvez não passava nem pela cabeça. Exatamente. Então, o IPR quer dizer assim, informação,
que é a matéria-prima para o pensamento, as informações geram pensamentos, todo pensamento ele vem acompanhado com uma emoção, as nossas emoções elas norteiam as nossas ações e as nossas ações vão gerar reações, tá? Em se falando sobre empreendedorismo, que nós vamos estar falando aí com empresários, né, com empreendedores, é o seguinte, eu recebo a informação que tem guerra na Ucrânia, que está com guerra no Irã, guerra com Israel, guerra com Rússia, e guerra. Ótimo, mas nós temos que pensar o seguinte, quando eu recebo essa informação, o que eu faço com ela? O que eu faço com ela? E, na verdade, a inteligência emocional tem tudo a ver com a gestão das emoções. Não é o que eu tenho de informação, mas o que eu faço com a informação que eu recebo. Muito bacana, meu pai. Vai ser muito bom. Isso aí, para não dar muita palhinha aí. Porque... Senão daqui a pouco não tem conteúdo para fazer. Não, conteúdo tem bastante sobra, viu? Inclusive, né, a gente está com tempo aí no horário do podcast, né? A gente vai ter outros momentos desse aqui, né? Sim. E eu acho que é isso aí, né, Fábio? Você queria completar mais alguma coisa? Não, vamos ter mais... a gente vai ter mais episódios agora, referente até a data do evento, no dia 4 de julho, né? Acompanhe nas redes sociais, Sim, né? Curta o vídeo, compartilhe com os seus grupos familiares, de negócios, pessoais. E só para também não ficar, a gente vai falar mais a respeito disso os links de inscrição, né, nos próximos episódios, né? Mas o lançamento do link de inscrição já está sendo lançado, se Deus quiser, acredito que hoje a gente já vai lançá-lo e vai ficar à disponibilidade aí para vocês já conhecerem todo o cronograma do evento, a parte de conteúdos também e tudo referente ao que vai ser oferecido nesse evento para você que está nos assistindo. Então a gente deseja aqui que você... Hoje o tempo ficou muito curto, não vai dar tempo de eu passar aqui para vocês sobre o que será o meu conteúdo, mas vocês me acompanham sempre aí no Instagram, onde eu estou mais presente, né? E tem muito conteúdo lá, só que no próximo episódio a gente vai falar aí sim sobre o que que a gente vai fazer com inteligência emocional, com a parte da geopolítica inclusa para o empresário brasileiro fazer na sua empresa, ou seja, o que ele vai fazer com essas duas coisas ao colocar o seu financeiro na prática dentro do seu negócio. Então fica até um gancho, né, Marcos Israel, para assistir o nosso episódio, que vai ter não vamos falar uma aula, porque isso a gente vai deixar para o evento, mas vai ser para quem assistir, uma palhinha, mas para quem assistir já vai poder sair daqui do podcast e já colocar alguma coisa em prática como presente para chegar no dia do evento ali e já ter bastante coisa assimilada. Pessoal, a gente agradece muito a participação de vocês aqui conosco nesse episódio de hoje. Eu quero agradecer muito ao meu querido Marcos Escobar por estar conosco hoje. Marcos, foi um prazer, viu? Muito obrigado. Obrigado. E agradeço o nosso convidado hoje, que hoje foi convidado, mas agora ele vai fazer parte aqui conosco dos nossos episódios. Meu caro Israel Matos, muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço muito. A honra é nossa, né, Marcos? E, pessoal, até a próxima. Curta, não se esqueça de se inscrever no canal, compartilhe nas redes sociais, siga os nossos Instagrams e as nossas redes sociais que também estarão aqui abaixo na descrição do vídeo. E um grande abraço e até a próxima. Até.